Shalom Uvrahá, como estão vocês? Estou aqui de volta para falar mais um pouco a respeito da Torá. Este canal é reservado e especial para aqueles que se interessam pelo ensino da Torá do Eterno. Também para aqueles que se interessam e querem praticar a religião judaica. Baruch Hashem. Estamos aqui juntos hoje para estudarmos a Parashat da semana, Parashat Hashavua, Parashat Kitavô. E a Parashat, ela contém muitos e muitos ensinos, e dentre eles estão as maldições ditas sobre o Monte Elval. Estas maldições são, ao todo, 98 maldições, né? Uma Parashat que todos os anos, antecede, né, a penúltima semana antes do Rosh Hashanah. Não é à toa que ela é tão forte no sentido de nos fazer conscientizar da necessidade de ouvirmos a voz do Eterno e obedecermos os seus mandamentos, para que não possamos receber decretos ruins neste Rosh Hashanah que se aproxima. Né? As 98 maldições, existe um segredo por trás. Essa palavra, esse número 98, né? Ele é o mesmo número da palavra tishra. Tishkar significa purificar, limpar, no sentido de esterilizar, purificar, sim, nesse sentido. O que quer dizer isso? Ao ouvirmos 98 maldições tremendamente severas, isso vai fazer com que nós aumentemos dentro de nós o temor ao Eterno. E o temor nos afasta de nós, haverá, ou seja, a vontade de pecar. O temor faz crescer dentro de nós a vontade de fazer ao contrário, ou seja, algo que não nos encarrete essas maldições. E isso nos limpa. Esse temor, esse anseio, esse fogo que se acende em nossa alma, um medo, né? Uma angústia que aparece dentro da nossa alma, esse medo, esse assombro, isso por si purifica as nossas almas. Se nós fizermos a leitura dessas 98 maldições com medo, temor, né? Um temor verdadeiro do Eterno, isso vai fazer com que nós sintamos um queimar dentro de nós, queimar os pecados dentro de nós, aquilo que nós já praticamos e aquilo que nós tínhamos até intenção em praticar, mas ouvindo o resultado de tudo isso, né? Isso vai amenizar dentro de nós essa ânsia por continuar a praticar as averot e assim nos limparmos perante o Eterno. Nós necessitamos, nessas últimas semanas, essas últimas 2 semanas, intensificar ainda mais a nossa techuvá, o nosso arrependimento de verdade, a nossa intenção em não praticar as averot, ou seja, em praticar a vontade do Eterno, assim como o nosso mestre Yeshua nos ensinou, porque a redenção vem por meio da prática da vontade do Eterno. Por isso estudamos a Torá todos os dias, para que estas palavras não cessem nos nossos pensamentos, nem nos nossos corações. Que nós comecemos, então, a viver cada dia os mandamentos do Eterno. Os irmãos, ao estudar as parashiot, pode perceber que existe uma repetição. E isso é de propósito, porque o Eterno nos ensina através da repetição. Porque quando repetimos, isso vai sendo carimbado dentro de nós, vai sendo, né, encerado dentro de nós, e isso vai sendo gravado em nossos corações, nas nossas mentes. E dessa forma, nós, né, aprendemos a Torá, praticamos a Torá, ouvimos a Torá, falamos a Torá o tempo todo. Baruch Hashem. No primeiro versículo, está escrito assim: e quando entrares a terra que Adonai teu Deus te dá, e por herança
a herdares e nela habitares. Às vezes tem uma redundância aqui dizendo que já é herdada e vai por herança herdar e herdar. Ou seja, isso tem, né, um segredo por trás. Que terra é essa? No literal, nós sabemos que é a terra de Israel. Mas no oculto, no segredo, essa terra é a volta para o local de redenção da alma humana, ou seja, é a volta para o primeiro dia da criação do homem, o dia de Rosh Hashanah. Voltarmos a ser aquela alma pura, a primeira alma criada pura, pronta para ter um relacionamento íntimo com a divindade. E o que aqui está dizendo que nós vamos fazer quando chegar lá, nessa terra, quando nós chegarmos neste momento, ou seja, como que nós começamos a despontar dentro de nós essa pureza? O primeiro mandamento que aparece aqui para fazer na terra de Israel é o das primícias, né? Vai tomar as primícias dos frutos, colocar no cesto e ir até a cidade onde o Eterno ali for habitar. E no caso, nós sabemos hoje que é a cidade de Jerusalém, onde havia o templo sagrado, a presença divina ali aguardando todo o Israel durante todas as festas de peregrinação, assim como Rosh Hashanah, Baruch Hashem. Então, primeiras coisas, a primícia de tudo. Não apenas a questão da renda, do dinheiro, como já expliquei aqui no canal várias vezes, mas a primícia do seu tempo, a primícia do seu sentimento, a primícia das suas vontades. Isso é que deve ser entregue ao Eterno, e isso fará acontecer de fato a redenção das nossas almas. O Eterno tem que ser em primeiro lugar. A vontade do Eterno, o relacionamento com o Eterno, a aproximação dele conosco tem que vir em primeiro lugar no nosso dia, tem que vir em primeiro lugar nos nossos desejos. O meu desejo, o seu desejo, em primeiro lugar, tem que ser de manter um relacionamento íntimo com o Eterno, de amigo, de pai, de irmão, de divindade. Nós temos que desejar estar perto dele. E para estarmos perto dele, só existe uma maneira. Nós precisamos nos separar para ele, ou seja, nós precisamos nos santificar para ele. E para nos santificarmos, nós sabemos que é através da obediência aos mandamentos do Eterno. Baruch Hashem. E no versículo 16 do capítulo 26 diz: Neste dia, Adonai teu Deus te ordena cumprir estes estatutos e os juízos, e os guardarás e os observarás com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que quer dizer isso? O coração da gente é o mundo de Zerampim dentro de nós. O que é o mundo de Zerampim dentro de nós? As nossas emoções. Nós devemos guardar, observar e cumprir os mandamentos do Eterno com todas as nossas emoções, com o nosso amor, com a nossa misericórdia, com a nossa bondade, com o nosso heroísmo, com a nossa braveza, com a nossa dureza e com o nosso rigor e com a nossa raiva também, né? Porque tem momentos de utilizar a raiva justamente no momento de defender o Eterno, no momento de demonstrar amor ao Eterno, é a hora que a raiva pode ser demonstrada. Também no nosso desejo mais profundo, Tiferet mostra isso, o desejo profundo da alma, ou seja, sua vontade primordial deve ser agradar o Eterno, sua vontade primordial deve ser andar com o Eterno, passo a passo, cada momento do seu dia, cada momento da sua vida, do seu futuro. O Eterno tem que estar inserido nos seus planos, em tudo, na sua vida cotidiana, na sua vida do trabalho, na sua vida da escola, em todos os sentidos da sua vida. O Eterno, ele precisará estar ali com você. Servir ao Eterno com todo o seu coração, ou seja, servir ao Eterno com seus desejos, com seus anseios,
tudo que você for praticar por vontade e não simplesmente porque alguém lhe solicitou ou porque você acha que é certo fazer. Não. Colocar o seu desejo, colocar a sua vontade, colocar planos naquilo, um futuro, um relacionamento verdadeiro com o Eterno. Amar e fazer a vontade do Eterno e cumprir seus mandamentos de toda a sua alma, abrangendo a consciência, sabendo o que está fazendo, compreendendo o certo e o errado diante dos mandamentos do Eterno, sabendo fazer a vontade do Eterno com a sua consciência própria e não por vontade de outrem que alguém lhe disse que é correto fazer ou que alguém lhe disse que não é correto fazer, mas com a sua consciência, com a sua verdade, cumprir a vontade do Eterno. No versículo 17, ele está dizendo assim: ao Eterno glorificaste hoje para ser para ti Elohim, e para andar nos seus caminhos, para guardar os seus estatutos, seus preceitos, seus juízos, e para ouvir a sua voz. E Adonai te separou hoje para ser para ele um povo amado, como te falou, e para observar os seus mandamentos, e para te exaltar sobre todas as nações que ele fez, e te exaltou em louvor, em fama e em glória, e para que sejas um povo santo ao Eterno teu Deus, como falara. Vai se seguir aqui uma narrativa de maldições a quem não segue as palavras do Eterno. Mas o Eterno, ele nos criou para que nós fôssemos um povo escolhido por ele para receber dádivas, para ser um povo exaltado na terra, entre as nações. Para isso, nós temos que cumprir sua vontade. Não existe essa de receber de graça. O Eterno, ele é gracioso, ele é bondoso e misericordioso, mas a alma que foi criada por ele deve sim compartilhar com ele dessa mesma bondade e misericórdia. Ou seja, nós temos que espelhar o que o Eterno nos favorece. O Eterno é bondoso para conosco, nós também temos que usar de bondade e sermos obedientes à sua voz. E ele ainda nos ordena, aqui na entrada da terra, escrever a sua Torá em pedras. Pedras que não sejam pedras inteiras, né? Edificará ali, está escrito no versículo 6 do capítulo 27, edificará ali um altar do Eterno teu Deus e fará sobre ele ofertas de elevação. Pedras inteiras. O que quer dizer isso? O Eterno não quer que nós façamos da nossa maneira o serviço divino. A pedra natural, do jeito que o Eterno criou, é que deve ser utilizada para o altar do Eterno. Nós não temos autorização do Eterno para meter a mão e refazer a criação do Eterno para que ali seja feita da nossa maneira o culto ao Eterno. O culto, a elevação, o altar, o sacrifício ao Eterno deve ser feito da forma que ele mesmo criou, ou seja, a pedra sem mexer, da pedra inteira. Baruch Hashem. E escreverá sobre as pedras todas as palavras desta Torá, explicando-a bem. Olha só, não foi nada escondido. As pessoas podem dizer assim, não, a Torá é de judeu. Moshe Rabbeinu escreveu sobre pedras caiadas. Está escrito aqui. Toda a Torá. E foi explicada bem. Ali existia povos das 70 nações que existiam naquele tempo, vivendo sobre a terra. A Torá do Eterno é para a humanidade. Aqueles que querem fazer uma aliança com o Eterno se tornam o seu povo, Israel. Não importa de onde vem a sua ascendência genética. Então, o Eterno pede que essa Torá seja escrita e exposta de maneira bem explicada. Pois a Torá, ela não está tão longe assim, do outro lado
do mar, e nem também lá no céu, tão longe. A Torá, ela está onde? Ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. O que quer dizer isso? Quer dizer que agora, nesse momento da redenção, ou seja, da volta ao início de Rosh Hashanah, a Torá, ela está próxima de nós, ela está no nosso coração. O que quer dizer? Quer dizer os sentimentos, ou seja, nós temos que estar em estado de arrependimento nesse momento de techuvá, voltando nos nossos sentimentos, a nossa vontade para a Torá do Eterno. A Torá tem que estar na nossa boca, ou seja, nós temos que estar utilizando da nossa boca para a confissão de averot, de pecados, para a proclamação da bondade do Eterno, para que esse julgamento que está tão próximo seja favorável para nós. Baruch Hashem. E aqui, quem continuou a leitura lá no nosso canal, no nosso grupo, tem lá os áudios da Parashá. Escute o áudio, abre a sua Torá, leia, estude a Torá. O crescimento do judeu, o crescimento do israelita, o crescimento do filho do Eterno vem através do estudo da Torá. A Torá é o alimento diário do filho do Eterno, Baruch Hashem. Então, o Eterno aqui continua falando todas as Moshe Rabbeinu, né? Continua falando todas as coisas ruins que pode acontecer e vai acontecer e aconteceu na história, está mostrando tudo isso que aqui fala várias coisas que nós temos conhecimento, tipo a mãe comeu os próprios filhos, aconteceu isso várias vezes nos cercos a Jerusalém. As pessoas morrendo de fome, nos cercos lá no tempo do Holocausto, aconteceu lá dentro dos bairros lá que eles ficavam presos, dos guetos, comendo uns aos outros. Por quê? Porque deixaram de lado a Torá do Eterno. E vêm as maldições. E muitos podem dizer, eu não cumpro Torá e eu estou vivendo uma beleza na minha vida. O Eterno já deixou você de lado. Por isso que você não está tendo a maldição tão explícita na tua cara. Porque o Eterno já nem mais olha para você. Ele já está deixando você acumular pecado sobre pecado. Porque a única coisa que vai restar é a perdição eterna. Para aqueles que ainda têm jeito, o Eterno ainda castiga. Porque quando ele castiga porque ama, é o filho. Ele põe castigo no filho para o filho correr para ele. Mas aqueles que ele já largou de mão, já nem castiga mais, é porque esses aí já estão soltos. Esses aí já estão acumulando pecado sobre pecado e não vai restar mais nada para eles, a não ser a perdição eterna. Então, nessa parashá muito, muito maravilhosa, porque nos chama a atenção para o cumprimento dos mandamentos, novamente uma repetição e avisos severos, né? E dizendo assim, para que nós possamos sentir essa tensão, realmente sinta dentro de você, para que isso queime dentro de você, esses pecados malditos e que não se repitam na sua vida. Baruch Hashem. Estudem a Parashá, leiam, façam a parte de vocês. Nós estamos em reta final de Rosh Hashanah. Aumente o estudo da Torá. Se você estuda 10 minutos por dia, aumente para 15, 20. Aumente a tefilot. Se você reza meia hora, reza 1, 2. Aumente a techuvá. Tome sobre si uma cabalá. Tome sobre si um compromisso. A partir de hoje, eu vou cumprir tal e tal mandamento para eu poder melhorar a minha conduta diante do Eterno, nesse momento tão imprescindível de Rosh Hashanah, de revelação divina diante dos homens, diante de toda a criação, para terminar o nosso destino no próximo ano. Baruch Hashem. O estudo da Torá nos faz compreender a necessidade de obedecermos à voz do Eterno. Bendito seja o Eterno. Então, essa Parashat Kitavô, que está nos indicando a entrar na terra de Israel, ou seja, a entrar na redenção, a voltar para aquele primeiro dia, a voltar para o estado de pureza de nossas almas,
alcançando isso através de tirarmos as primícias para o eterno, tirarmos o que for melhor de nós para o eterno, as nossas forças, as nossas habilidades, tudo nosso conhecimento que seja dedicado à divindade, ao eterno. Que nós não venhamos utilizar das nossas próprias vontades, ou seja, fazer com a nossa mão altares para o eterno. O eterno não aceita. Ele quer que nós utilizamos pedras inteiras. As pedras, meus irmãos, são materiais na natureza que não se acaba nunca. Por isso que o Eterno ordena escrever a Torá na pedra, porque a pedra serve de testemunho. Ou seja, muitos estão por aí falando que a Torá do Eterno passou, que a Torá do Eterno caducou, que o Eterno não está mais utilizando dos mandamentos. Mas é mentira, porque a Torá do Eterno foi escrita em pedra, tanto no monte como fora do monte. Ao entrar da terra de Israel, a Torá foi escrita na pedra. Isso quer dizer que ela é testemunho eterno, testemunho para sempre. A Torá do Eterno é o caminho de volta para o Éden. A Torá do Eterno nos fará retornar ao estado de pureza primordial. Se nós não sermos santos, como o Eterno disse, um povo separado, nós não poderemos alcançar essa redenção. E a santificação vem através do cumprimento dos mandamentos do Eterno. Não existe outra forma de nos santificar, porque a única maneira que nós temos de compreender a separação do bem e do mal é através dos mandamentos do Eterno. Só existe um ser que contém a verdade, e esse ser é o Eterno. E suas palavras são verdade. E através das palavras, do entendimento das palavras do Eterno, é que nós chegamos na verdade e na separação do bem e do mal que está misturado dentro de nós. Com isso, nós começamos a ir para o lado do bem, direcionamos o nosso caminho, direcionamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos para o bem, para serviço do Eterno, e nos afastamos do mal, e assim nos santificamos ao Eterno, e somos assim recebidos como o povo escolhido que Ele quis que fôssemos, que Ele nos fez para ser. E assim nós podemos, então, alcançar o estado de pureza e sairmos dessas maldições tão terríveis, essas 98 maldições ditas aqui. Que utilizemos, então, de ouvir essas palavras das maldições para sentir temor dos céus. O Eterno é aquele que mata e dá a vida. O Eterno é o que sara e é o Eterno que dá, que traz a doença. O Eterno é que faz todas as coisas. Vamos acabar com a idolatria de uma vez por todas. Nada e nem ninguém tem poder de fazer nenhuma coisa debaixo do céu ou acima do céu que não seja o Eterno, o Criador de todas as coisas. Baruch Hashem. E Ele que determina, no dia de Rosh Hashanah, se eu vou viver ou se eu vou morrer no ano que vem. Ele que determina o meu estado financeiro, Ele que determina meu estado de saúde, Ele que determina se eu vou ter ou não ter mérito para qualquer coisa. Com isso, a Ele que devo recorrer, a Ele é que devo ouvir e suas instruções que devo seguir para obter mérito de alcançar bons augúrios no ano que vem. Estamos chegando próximo a Rosh Hashanah. Apenas 2 semanas. Volte-se para o Eterno. Comece hoje a sua techuvá. Que o Eterno abençoe a todos. Shalom, shalom, Lehitraut.